falar um pouco sobre energia, especificamente sobre carvão. Você já deve ter ouvido falar que o carvão já era, né? Que existem outras tecnologias, outras fontes de energia. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nos últimos anos, a produção mundial de carvão, ela não diminuiu. Na verdade, ela tem aumentado, e aumentado bastante, em centenas de milhões de toneladas. Outra coisa importante sobre carvão mineral é que metade da produção mundial é chinesa. Enquanto, veja só, a China produz quase 4 bilhões de toneladas de carvão por ano, o Reino Unido, que já foi o maior produtor mundial, né? Nossa, a base da industrialização britânica, hoje produz 107 mil toneladas, em comparação com 225 milhões de toneladas que produzia em 1957. Por que eu estou mostrando esse dado aqui agora? Preste atenção na dívida dos Estados Unidos. 36,5 trilhões de dólares, déficit fiscal de mais de metade da arrecadação, mais de 2 trilhões de dólares, e o gasto com defesa, né, que é como eles chamam guerra, de mais de 1 trilhão de dólares. Agora preste atenção nisso aqui, a rede ferroviária do Estado ilegítimo. A rede ferroviária do Estado ilegítimo de 1.138 quilômetros. Por que eu estou falando isso? Porque a República Popular da China fez recentemente uma ferrovia somente para o transporte de carvão. Na verdade, a China tem 5 delas, mas eu quero falar da Haodi, certo? Uma ferrovia de cerca de 1.813 ou 1.814 quilômetros, há pequenas variações, e que custou 27 bilhões de dólares. Agora as coisas começam a fazer sentido. Os Estados Unidos da América gastam com guerra quase 1 trilhão de dólares por ano, certo? Todos os anos. Por isso eles têm uma dívida tão grande. Por isso eles acumularam um déficit fiscal tão gigantesco, né? Maior do que qualquer outra nação do mundo, acho que em qualquer outro tempo da história. Mas veja bem, esse trilhão de dólares que todos os anos os Estados Unidos gastam com guerra, se transforma o quê na economia do país? Cara, em nada. A China gastou 27,5 bilhões de dólares para fazer uma das ferrovias mais extraordinárias do mundo. 1.814 quilômetros, que liga grandes regiões produtoras de carvão mineral no norte com grandes regiões consumidoras de carvão mineral no sul. Uma linha de 1.813 quilômetros, né? Vamos fazer umas continhas rápidas aqui. Com o que os Estados Unidos gastaram no Departamento de Defesa, o nome que eles usam, é um eufemismo, dava para fazer cerca de 37 ferrovias dessas todos os anos. Imagina o efeito disso na construção civil, no emprego, no embaretecimento da energia, no aumento da qualidade da infraestrutura, no desenvolvimento econômico, industrial. Cara, seria extraordinário. Mas, no entanto, há quantos anos os Estados Unidos não fazem uma única ferrovia nova? Uma única grande ponte nova? Uma única hidrovia nova? Uma única rodovia nova? Quer dizer, há quantos anos os Estados Unidos não fazem basicamente nada? Para onde vai esse trilhão de dólares que todos os anos os Estados Unidos gastam para infernizar o resto do mundo, provocando guerras? Vai para o bolso de alguém. Não se transforma em emprego, em infraestrutura, desenvolvimento, tecnologia, não se transforma em nada. Vai para o bolso de alguém. Mas eu não quero fazer panfletagem. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho dessas maritacas. Nossa Senhora, gente do céu. Mas as maritacas não são o mais importante. O que importa aqui é que há muitos anos o complexo industrial militar dos Estados Unidos ele não vem sendo apenas um sumidouro de dinheiro dos contribuintes norte-americanos. Não, a questão é muito mais complexa do que isso. O complexo industrial militar nos Estados Unidos vem travando o desenvolvimento dos Estados Unidos. Progresso, a ciência, tecnologia, educação. Vem travando tudo nos Estados Unidos. Porque todo o dinheiro vai para fazer guerra e causar inferno nos países dos outros. E o que a própria população americana, a própria sociedade americana, a própria economia americana ganha com isso? Absolutamente nada. Pessoas
a inferioridade tecnológica dos Estados Unidos está cada vez mais gritante. Ela está cada vez mais perceptível, cada vez mais difícil de ser negada. Eu diria mais. No caso específico dos Estados Unidos, está acontecendo uma outra coisa que para eles é ainda pior e mais drástico. O resto do mundo vem percebendo isso. Está nítido que os estrangeiros, nós falamos sobre isso várias vezes, em vários vídeos, e eu citei fontes, citei estudos, falei, gente, David P. Goldman está alertando desde 2009, isso faz 16 anos, que os Estados Unidos estão indo por um caminho sem volta e sem conserto, porque eles estão se tornando cada vez mais dependentes de capital externo, capital estrangeiro, e não tem feito nada para reverter isso. E uma hora os estrangeiros vão chegar à conclusão que a economia dos Estados Unidos, que a sociedade norte-americana, que o governo norte-americano não é mais confiável e vão tirar o dinheiro do país. E o país vai quebrar por causa disso. Pois então, é exatamente isso que está acontecendo agora. É exatamente isso que está acontecendo agora. No comentário fixado, que eu vou deixar abaixo, eu vou mandar vocês para um vídeo que diz exatamente isso, que os estrangeiros estão pulando do barco dos Estados Unidos. Perderam completamente a confiança no país e estão simplesmente retirando o dinheiro, estão parando de financiar a máquina de guerra dos Estados Unidos. E como os Estados Unidos, assim como o Império Romano, é a máquina de guerra, vivem da guerra, para a guerra e pela guerra, se retirar o financiamento dessa máquina de guerra, retira o financiamento do próprio país, ele vai quebrar. Ele vai deixar de funcionar, ele vai deixar de existir, na verdade. Pouco a pouco, como quem não quer nada, até nações aliadas, Austrália, Japão, Suécia, Reino Unido, vem vendendo ativos norte-americanos. Vem vendendo imóveis nos Estados Unidos, vem vendendo participação acionária nos Estados Unidos, vem vendendo título da dívida nos Estados Unidos. Isso é particularmente importante, por quê? Porque pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os estrangeiros não representavam 2% dos ativos dos Estados Unidos. Enquanto hoje, em alguns setores, eles chegam a representar quase 40% dos ativos. Na média, 26%. Isso é dinheiro demais. E esse dinheiro está saindo. E o que os Estados Unidos vão fazer? Não há o que fazer. A verdade é essa, eles vão impedir os países de retirar o dinheiro dos Estados Unidos, eles vão tomar esse dinheiro para que ninguém possa tirar de lá. Se eles fizerem isso com qualquer país, o dólar deixa de existir na prática. Ele deixa de funcionar. E é o dólar que sustenta os Estados Unidos, não é a produção, não é a indústria, não é a agropecuária. O que sustenta os Estados Unidos é a impressão de dólares. Se o dólar perder valor, e o próprio Donald sabe disso, se a economia mundial for desdolarizada, os Estados Unidos acabam. Porque o único setor da economia norte-americana que ainda funciona é a impressão de dinheiro. Se eles perderem essa prerrogativa, eles perdem completamente a liderança do mundo. Na verdade, eles perdem o próprio país. E é isso que está acontecendo. Depois de anos e anos e anos e anos e anos financiando uma máquina de guerra que existe para fazer com que o mundo aceite os dólares, aceite as leis americanas, chegaram eles, os norte-americanos, numa situação em que simplesmente os países não se importam mais. O Irã disse foda-se, a Rússia disse foda-se, a China disse foda-se, a Índia está dizendo foda-se. E a verdade é que, bom, sem a Ásia, o que são os Estados Unidos? Não são nada. E como eles são o sustentáculo do capitalismo e de todo o mundo ocidental, a partir do momento que ficar claro para o planeta inteiro que eles não são mais nada, acaba junto com eles o capitalismo financeiro e o Ocidente inteiro. Finalmente!